de neurofisiologia cardiovascular. Ele é graduado em fisioterapia, com mestrado e doutorado pelo FISPAR, e ele tem uma carreira marcada por mais de centenas de publicações científicas e uma formação de inúmeros pesquisadores. Então, ele dedicou muita parte da sua carreira à formação de novos docentes, novos pesquisadores, e ele vai compartilhar hoje, nós vamos ter a oportunidade de ouvir ele falar um pouco sobre as profundidades das descobertas que ele tem trago para a ciência brasileira na área dele. Então, boas-vindas, muito obrigada por ter aceitado o convite e a palavra é toda sua. Olá, Meliele, boa tarde, professora Silvia. Puxa, uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Primeiro, agradecer, né, a comissão organizadora do curso de verão. De novo, é uma honra estar aqui ao programa e eu espero poder contribuir, né, para esse curso tão brilhante que está acontecendo. Eu vou aqui compartilhar, não tenho muita experiência com. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tela. Aqui. Vamos lá. Dando umas mensagens aqui, mas eu acho que vai dar certo. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Estamos. Sim. Ótimo. Ele só não está em modo de apresentação ainda. Isso, vamos ver agora. Está carregando aqui. É. Aí. Isso, e agora? Está funcionando aí? Agora, Perfeito. Deixa eu ver se eu só localizo o pointer aqui. Vocês conseguem ver o mouse? Alô? Deixa eu ver. Tá com a setinha, nós estamos vendo a seta. Todo mundo vendo Que a seta? ele não me deixa sim. colocar o pointer. Deixa eu ver aqui. Mas se você Então quiser vamos mexer com seguir. a seta, Isso. acho que dá para Vamos com a ver. setinha do mouse mesmo. Então tá, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Marco Antônio, do Laboratório de Hipertensão do Departamento de Fisiologia aqui da UFMG, que completou agora no ano passado 40 anos, né, formando uma série de alunos e assim contribuindo de maneira muito relevante para a formação de recursos humanos no Brasil. E hoje eu vou contar para vocês, né, de toda a minha trajetória, parte da minha pesquisa científica, né, que nós temos essa última parte realizada nos últimos 10 anos, inclusive a professora Silvia tem colaborado conosco, né, que é estudar um modelo para estudar alterações funcionais decorrentes do acidente vascular encefálico hemorrágico. Tá? Então, a minha linha de pesquisa no laboratório, né, desde o meu pós-doutorado, eu sou formado em. Eu tomei a direção da neurociência cardiovascular, que essencialmente estuda o papel do cérebro no controle do sistema dos componentes cardiovasculares, então coração, vasos, rim, etc. Né? Então, essencialmente, para quem lembra lá da graduação, o que eu faço é estudar vias centrais, né, aqui que controlam um sistema nervoso autônomo, para controlar componentes do sistema cardiovascular. Se vocês estão lembrados lá, né, também da graduação aí, acho que muitos ainda estão na graduação, né, a manutenção da pressão arterial, né, dentro do sistema cardiovascular, ela pode ser, ou a regulação da pressão arterial, ela pode ser feita por diferentes mecanismos. Então, nós temos mecanismos locais, por exemplo, óxido nítrico, né, e outros fatores. Nós temos mecanismos humorais, como, por exemplo, as angiotensinas, né, e outros hormônios. E nós temos o componente neural. Essencialmente, é como é que o sistema nervoso controla o sistema cardiovascular, e é nesse eixo aqui que eu trabalho. Tá? O componente neural e, logicamente, com uma interface entre controle humoral. Eu vou contar mais para vocês no final da apresentação. Bom,
Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o risco cardiovascular e acidente vascular encefálico. Muito bem, para vocês terem uma ideia, né, ou vocês já devem saber que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Esses aqui são dados da Associação Americana do Coração. Nós temos uma morte por doença cardiovascular a cada 34 segundos, aproximadamente. E nós temos uma morte por acidente vascular encefálico a cada 3 minutos. Né? Isso mostra que é uma condição muito grave e que precisa ser estudada para a gente encontrar alternativas terapêuticas. Existem 2 tipos de acidente vascular encefálico. Um é um acidente vascular isquêmico, né, aquele onde existe a obstrução do fluxo sanguíneo que está passando por um determinado vaso que vai em direção à área do cérebro. Então, esse fluxo é obstruído e ocorre falta de suprimento sanguíneo para a área onde a interrupção, o trombo ocorreu. Esses neurônios, então, vão morrer, né, vão sofrer, vão morrer, e o paciente vai apresentar determinada sequela. O outro é o acidente vascular hemorrágico, né, em que, por alguma razão, um vaso sanguíneo que irriga uma determinada área do sistema nervoso central vai se romper, vai ocorrer um extravasamento de sangue. Esse sangue vai criar aqui uma área de coagulação, seguida por um processo inflamatório, depois de coagulação e morte celular. Então, esses neurônios dessa área, né, onde o extravasamento de sangue aconteceu, vão morrer, e aí nós temos todas as sequelas. Né? Existem formas diferentes, né, de ocorrer o rompimento no vaso do sistema nervoso central, mas principalmente eu gostaria de chamar aqui a atenção para os aumentos súbitos de pressão arterial que ocorrem na emergência hipertensiva. Então, pacientes com hipertensão grave, não controlada, eles podem ter esse aumento súbito de pressão arterial. Os vasos grandes, né, aqueles próximos do coração, eles suportam essa resistência, né, de aumento de pressão, porque são muito elásticos, mas os pequenos vasos do cérebro não conseguem, então eles vão se romper e a hemorragia é estabelecida. Bom, existem várias complicações após um acidente vascular hemorrágico, entre elas aquelas que a gente mais conhece, não, que são as sequelas neurológicas, então a paralisia ou simplesmente a fraqueza em um determinado membro, superior, inferior, alterações da linguagem, da fala, problemas visuais e convulsões. Mas existem também outros sistemas acometidos, por exemplo, existem alterações no coração, pode existir alterações no rim, até de controle de temperatura. E quando isso tudo se soma, nós podemos ter o pior dos cenários, que é a morte em razão do acidente vascular hemorrágico. Muito bem. Dentro dos diversos fatores de risco cardiovascular, eu vou lembrar aqui rapidamente para vocês, existem aqueles não modificáveis, né? Então idade, sexo, genética. Os modificáveis, que são o tabagismo, mais recentemente foi adicionado aqui o uso do vaping, né? Os cigarros eletrônicos, colesterol, sedentarismo, obesidade, diabetes, e aqui um fator muito importante, que é a pressão arterial, né? Então, se a pressão arterial se eleva, ela aumenta o risco da gente ter, que eu mencionei agora há pouco, da gente ter aquele aumento súbito, o rompimento do vaso. Existem outros fatores também a considerar, por exemplo, estresse emocional, consumo de álcool, sono, dieta e nutrição, e todos eles vão contribuir para a elevação da pressão arterial. Na verdade, eles podem, né, ser fatores adicionais para modificar a pressão arterial basal, tornar o indivíduo hipertenso e aumentar esse risco. Bom, recentemente nós fizemos um estudo, né, um estudo bastante interessante aqui, que mostra a evolução de diferentes populações. Então aqui nós temos nos últimos, o crescimento, melhor dizendo, de diferentes populações. Então aqui nós temos o crescimento da população rural, aqui nós temos o crescimento da população urbana, e o crescimento da população com hipertensão. O que nós podemos observar nas últimas 3 décadas é que, enquanto a população rural cresceu muito pouco, né, a população urbana aumentou quase que 100%.
né? E, em conjunto com o crescimento da população urbana, aumentou também, né, existe uma correlação direta entre o desenvolvimento da população com hipertensão. Ou seja, a doença, a hipertensão arterial, é caracterizada como uma doença do mundo urbanizado, né? Então, estresse, ansiedade, uma dieta pobre, falta de sedentarismo, né? E nós temos hoje aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas hipertensas aí no mundo. Muito bem. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 32% dos adultos são hipertensos. Em conclusão, né, nós temos a hipertensão, ela aparece, né, com um risco, né, um grave para desenvolvimento do acidente vascular encefálico, hemorrágico, porque o vaso vai se romper, e com o rompimento do vaso, nós vamos ter um grande número de sequelas. Em conclusão dessa primeira parte, né, nós podemos levar em consideração que o acidente vascular encefálico hemorrágico é uma condição grave. Nós temos um grande número de pacientes, né, que sofrem as consequências do acidente vascular encefálico hemorrágico e, portanto, nós precisamos compreender os mecanismos associados e alterados por um acidente vascular. Por quê? Porque entender mecanismos e desenvolver modelos é essencial para que a gente possa desenvolver terapias para tratar pacientes que sofreram de acidente vascular hemorrágico. Bom, e nesse sentido, eu desenvolvi um interesse nas últimas décadas, né, por uma região do sistema nervoso central chamado de córtex insular. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Deu um pique aqui? Super bem, Ok. super bem. Então, obrigado, Silvia. Nós desenvolvemos um interesse, né, sobre o córtex insular, né? Inclusive isso foi parte da tese da professora Fernanda Marins, que vocês devem ter ouvido falar hoje pela manhã, né? Então, o córtex insular, ele está localizado na região mais interna dos hemisférios cerebrais, né? Ele recebe esse nome insular porque ele é relacionado a uma ilha, né? Está relacionado, tem uma correlação com ilha, ele fica muito isolado. A gente só consegue visualizar o córtex insular quando afastamos os opérculos frontoparietal e temporoparietal, né, que estão removidos aqui nessa figura. Então, vocês veem aqui no meio, né, o córtex insular. Bom, o córtex insular é uma área do sistema nervoso central muito importante para o controle das emoções e resposta cardiovascular. Eu vou explicar isso para vocês. Então, o córtex insular, ele parece ser responsável por ajustar o sistema cardiovascular durante situações emocionais. Então, como é que isso acontece? Quando você está de frente a uma situação, vamos supor que você está avaliando aqui uma pessoa que você não conhece, né? Você vai perceber esse indivíduo aqui pela informação sensorial. Essa informação sensorial, né, pela via visual, vai chegar em várias áreas do sistema nervoso central, mas inclusive ao córtex insular, e ele vai ajustar sua fisiologia em relação àquela situação. Então, por exemplo, ele pode aumentar a atividade simpática para o coração, ao mesmo tempo que ele recebe a informação do que é que está acontecendo no coração. Então, é ele que permite você perceber aquela sensação visceral de quando você tem um aumento de frequência cardíaca numa situação de estresse. Então, não é só o cérebro controlando o coração, mas é a interpretação do que está acontecendo no coração pelo próprio cérebro, por essa via aqui, nós temos duas vias, né? Uma que controla o coração e a informação da alteração visceral para o cérebro. Bom, isso vai dar a nós, indivíduos, uma percepção da intensidade da situação do estresse emocional, tá? Não é só isso, mas esse é um dos fatores principais. E a partir daí, todo esse conjunto de informação visceral e de outras informações sensoriais vão te ajudar a determinar ou dar suporte para a sua estratégia de tomada de decisão, suporte fisiológico. Então, por exemplo, será que eu vou evitar essa pessoa?
isso é uma situação de risco para mim, eu vou sair correndo, né, na pior das hipóteses, ou será que eu vou me aproximar, essa é uma pessoa que me causa simpatia e eu vou conversar com ela? Tá? Então é isso que o córtex insular faz, ele ajusta a sua fisiologia, inclusive a função cardiovascular em situações emocionais. Bom, e por que isso é importante? Né? Por que é importante entender esse ajuste fisiológico para o coração em situações emocionais? Porque durante situações de estresse emocional, o principal alvo, tá, do sistema nervoso autônomo simpático, do componente simpático, é o coração. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um desafio de estresse emocional realizado em humanos, e para isso, o que nós fazemos? Né? Você dá um cálculo matemático, uma equação matemática para o indivíduo resolver. Né? Todo mundo sabe que resolver a equação matemática ela causa um estado de ansiedade, uma situação de estresse emocional. E nesses indivíduos foi avaliado os parâmetros cardiovasculares e autonômicos. Então vocês observam aqui que quando o indivíduo começa a realizar o cálculo matemático, tá? Ele tem um tempo para fazer isso, a frequência cardíaca aumenta muito e de maneira sustentada durante toda o teste de estresse emocional. Veja que o indivíduo fica aqui taquicárdico, né, por vários minutos. Essa taquicardia ela é acompanhada de aumento da pressão arterial, tá? Aumento da pressão arterial e de aumento da atividade simpática para membros superiores, membros inferiores, que na verdade é o que causa esse fenômeno aqui, né? O aumento da atividade simpática para o coração causa taquicardia. E muito importante é a gente observar que a liberação de noradrenalina para o coração, como vocês veem aqui na seta vermelha, ela é maior do que qualquer outro tecido do organismo durante uma situação de estresse. E é por isso que todo mundo sabe, né, quando você passa por uma situação de estresse emocional, dependendo da intensidade, na hora você percebe a alteração da função cardíaca em razão da ativação simpática. Muito bom. Outro ponto muito importante é que o córtex insular ele é uma região muito vulnerável ao acidente vascular hemorrágico. Por quê? Porque ele recebe irrigação praticamente direta da artéria cerebral média, que é uma artéria vulnerável a acidentes vasculares. Então, o indivíduo pode ter uma crise hipertensiva e um pequeno vaso desse aqui, um ramo da artéria cerebral média, pode se romper e atingir a ínsula. Esse fenômeno causa uma condição muito grave, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, o que vocês veem aqui, isso é um dado de um colaborador nosso, o professor Steven Oppenheimer. Né? Aqui nós temos, vocês veem aqui uma ressonância, né? De vários cortes do encéfalo, que vocês observam aqui, essa área opaca é um acidente vascular que ocorre na ínsula, tá? E aqui o eletrocardiograma desse paciente. Então, vocês observam que, seguido do acidente hemorrágico na ínsula, a atividade elétrica cardíaca ela muda completamente. Tá? Aqui nós temos inversão da onda T, prolongamento do intervalo QT, elevação do segmento ST, tudo isso indica que o coração está sofrendo alguma alteração, e essa alteração, veja que coisa curiosa, ela acontece mesmo em paciente de coração, que tem corações absolutamente normais. Então está aqui a angiografia desse mesmo paciente, vocês observam que não tem obstrução nenhuma aqui. E mesmo assim ele tem arritmia. Né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos aqui não um coração insuficiente, mas é um coração que tem atividade elétrica alterada por uma atividade ou uma sobrecarga simpática central, ou seja, uma sobrecarga simpática anormal. Isso é tão grave, né, que nesses pacientes, em alguns deles, nós temos até o desenvolvimento de um quadro chamado de cardiomiopatia de Takotsubo. Vocês observem aqui que o coração, ele perde, o ápice do coração, ele perde aquela característica pontiaguda, ele passa a ficar abaulado. Né? Ele tem uma modificação morfológica no ventrículo. Né? Então, isso mostra a gravidade, né, do acidente vascular encefálico hemorrágico na ínsula
para a função cardíaca, ou seja, ele altera a função de um coração normal. Tá? Bom, adicionalmente, tá? A literatura também mostra que quando o acidente vascular acontece na ínsula do lado direito, ou seja, no córtex insular direito, muito mais do que no lado esquerdo, isso não quer dizer que no lado esquerdo também não aconteça, mas o acidente na ínsula direita, ela resulta em anormalidades do eletrocardiograma com muito mais frequência. Isso mostra que a ínsula direita está muito mais envolvida com o controle do coração. Tá? Então, o paciente com lesão insular do lado direito, ele tem a possibilidade de desenvolver uma anomalia eletrofisiológica cardíaca muito maior do que quando isso acontece do lado esquerdo. Bom, e para encerrar essa parte aqui, né, um trabalho até recente, né, publicado por Prats e Sanches, agora em 2018, mostra que a lesão na ínsula, quando ela acontece do lado direito, né, o paciente que tem lesão insular do lado direito, ele tem uma chance de morte em um período muito curto, de aproximadamente 3 meses somente. Isso quer dizer, né, que a alteração naquela área do sistema nervoso central aumenta a chance daquele paciente morrer a curtíssimo prazo. Bom, para sumarizar, né, o acidente hemorrágico na ínsula, ele causa uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, que é o que a gente chama de toxicidade simpática, ou seja, o sistema nervoso simpático, nesse momento, ele não está nos ajudando, ele pode agir contra a própria fisiologia, né, porque ele está desorganizado. Então, nós temos um aumento da atividade simpática cardíaca, e por isso a gente precisa entender quais são os mecanismos e as vias envolvidas, para que a gente possa saber como tratar isso no paciente. Né? O que é que está acontecendo no cérebro? Por que a ínsula faz isso? Tá? Uma outra pergunta é: será mesmo que existe essa lateralização para o controle do sistema nervoso autônomo? Ou seja, será que a ínsula do lado direito ela é mais predominante sobre o controle da função cardíaca do lado esquerdo, né, para essa toxicidade simpática? Então, para concluir essa segunda parte, nós vamos considerar o seguinte, né, que o córtex insular é muito relevante para o controle cardiovascular em situações emocionais. O acidente hemorrágico na ínsula leva a alterações cardiovasculares graves. E para entender como e por que isso acontece, nós precisamos de um modelo, né? Vocês já devem ter discutido muito aí no curso de verão, né? Para a gente entender uma determinada doença, é muito importante em fisiologia a gente ter um modelo, né? Então existem modelos animais para as diversas, existe modelo para hipertensão, modelo para diabetes, modelo de insuficiência renal, e nós precisamos desse modelo de AVC aqui, existem vários e eu vou contar esse que nós estamos estudando nos últimos anos. Bom, então eu vou falar agora, né, nessa última parte desse modelinho de acidente vascular hemorrágico insular. Tá? Então o nosso interesse era tentar reproduzir um modelo de AVC hemorrágico insular que pudesse ter um paralelo com aquilo que acontece com os humanos. Então, nós inicialmente, né, isso foi um trabalho inicial da Fernanda, nós tivemos a estratégia experimental de mapear ou determinar a topografia cardiovascular do córtex insular. O que isso quer dizer? Nós vamos pegar o rato, né, e tem o córtex insular, nós vamos fazer um mapeamento de áreas daqueles neurônios que estão controlando a função autonômica simpática. Então, para isso, nós utilizamos uma abordagem que é a cirurgia estereotáxica, eu vou mostrar para vocês no outro slide, associada a uma estimulação, né, uma ferramenta farmacológica que é a estimulação química de neurônios do córtex insular do rato. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, né, em que bicho nós fizemos isso? Nós escolhemos o rato. Por que o rato? Porque o córtex insular do rato,
ele está bem, o córtex insular, né, é uma área bem preservada durante a evolução, melhor dizendo. Então, nós temos córtex insular no rato, que eu estou mostrando aqui, espero que vocês estejam vendo a seta aqui, no canto inferior direito do slide, né? Esse aqui é o córtex insular do rato. Nós temos córtex insular no gato, no cão e até no humano, que é o que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Então, isso nos permite, com uma certa segurança, dizer o seguinte, que aquilo que a gente observa no rato, ele tem um potencial muito grande de uma perspectiva translacional para o que acontece nos humanos. Tá? Ou seja, aquilo que eu encontrar no rato possivelmente está relacionado com aquilo que eu vou ver no humano. Bom, então como é que a gente faz isso? Esse aqui é o aparelho estereotáxico, tá? Ele é utilizado também em algumas cirurgias em humanos, não desse modelo, logicamente, mas a cirurgia estereotáxica ela permite, através da utilização de um atlas, que eu faça injeções em diferentes áreas do sistema nervoso central, tá? Então, os animais são anestesiados, posicionados no estereotáxico, e eu posso fazer a microinjeção de substâncias em áreas do sistema nervoso central. Tá? Isso com auxílio de um atlas de anatomia de rato. Tá? Existe também atlas de neuroanatomia de camundongo, por exemplo, de gato, cão, etc. Né? Aqui nós utilizamos o rato como modelo. Bom, então a Fernanda conseguiu fazer esse mapeamento, né? E aqui nós encontramos, o que vocês veem aqui é um corte, né, sagital do cérebro do rato. Tá? Aqui é o córtex cerebral, aqui é o tronco encefálico, aqui mais abaixo a medula, aqui embaixo nós temos o hipotálamo, e essas áreas intermediárias aqui são o córtex insular. É uma estrutura, uma região bastante grande, tá? É fácil de trabalhar nos roedores. Então, aqui nós fomos mapeando. O que a gente fez? A gente usou o estereotáxico que injetava uma droga aqui, observava a resposta cardiovascular. Depois injetava o NMDA aqui, que é um estimulador de neurônios, observava a resposta e assim sucessivamente. E nós observamos que essa região aqui, tá, nessa coordenada, que a gente chama de coordenada 00, é uma área simpatoexcitatória para os leitos cardíaco e renal. Por quê? Quando a gente faz a estimulação desses neurônios com NMDA, nós temos imediatamente a taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, um aumento moderado de pressão arterial e um aumento da atividade simpática. Então, isso nos mostra que, possivelmente, essa é a área que, quando o acidente hemorrágico acontece, ela está desorganizada e responde com alteração para o coração. Né? Bom, a partir daí, desse mapeamento, dessa topografia do córtex, nós então desenvolvemos um modelo de acidente vascular cerebral insular. Tá? Por quê? Porque a injeção do estimulador neuronal não é suficiente, ela não chega, ela não tem um paralelo com o que acontece na hemorragia em si. Então, nós precisávamos entender o que o sangue fazia nessa região. Tá? Então, nós utilizamos a mesma abordagem, né, estereotáxica que eu mencionei anteriormente, só que agora com injeção de sangue no córtex insular, que é o sangue autólogo. Eu vou explicar já o que é. Bom, isso, né, o desenvolvimento desse modelo de AVC hemorrágico insular, ele vai me permitir estudar efeitos de drogas que possam atenuar esses efeitos. Né? Ou seja, eu tenho um modelo de rato com hemorragia insular, as alterações, e eu posso explorar efeitos de diferentes drogas ou abordagens. Bom, então como é que nós fizemos isso? Né? Como é que nós tentamos desenvolver esse modelo de acidente hemorrágico insular? Nós tiramos sangue da cauda do rato, que é o sangue autólogo, tá? Tiro o sangue aqui da veiazinha da cauda, né, com uma seringazinha muito pequenininha, e com a ajuda do estereotáxico, nós injetamos esse sangue exatamente no córtex insular, tá? Num volume aí bem pequeno, né? Isso aqui são nanolitros, né? É um volume extremamente pequeno, é uma micro agulha mesmo. Então, como vocês observam, isso aqui é um corte frontal, né, do hemisfério cerebral de ratos, aqui o córtex insular, a gente injeta o sangue aqui e bingo, né? Nós temos um efeito, uma hemorragia insular.
E, para nossa surpresa, esses experimentos nos mostraram, né, que a hemorragia insular reproduz efeitos observados em humanos. Tá? Bom, como é que a gente sabe disso? Porque aqui vocês observam um gráfico, tá, de ratos controle, ratos com hemorragia insular, que vocês veem aqui no eixo de Y é a frequência cardíaca. Primeira coisa que nós podemos observar é que os ratos, né, que L quer dizer esquerdo, o córtex insular esquerdo, R quer dizer córtex insular direito. Observe que os ratos com hemorragia, eles têm a frequência cardíaca muito mais elevada do que os animais controle. Tá certo? Então, isso mostra que a hemorragia insular já provocou um aumento da atividade simpática cardíaca. O coração está em taquicardia. E como é que eu sei que esse efeito é causado por um aumento do sistema nervoso simpático? Nos ratos com hemorragia insular, se eu injetar o atenolol, que é um bloqueador beta-1 simpático, eu bloqueio o sistema nervoso simpático, a frequência cardíaca retorna para os níveis basais e igualzinha aos ratos controle que não têm hemorragia. Então, isso mostra que a hemorragia insular provocou um aumento da atividade simpática. Adicionalmente, nós observamos que os ratos com hemorragia insular, né, aqui está o sanguezinho injetado aqui no córtex, eles começam a desenvolver, logo a partir dos 5 minutos da hemorragia, arritmias cardíacas. Tá? Vocês podem observar aqui, né, uma alteração clara aqui na atividade elétrica, principalmente no átrio, né, aqui nesse caso, de registro de ratos com acidente hemorrágico. E o mais interessante é que essas arritmias, ou o que a gente chama de batimentos ectópicos, elas começam a ficar predominantes sempre que o AVC, ou que a hemorragia insular, acontece do lado direito do hemisfério cerebral. Né? Muito mais do que do lado esquerdo. Ou seja, nós temos um modelo que, de uma maneira direta, reproduz exatamente o que acontece no humano. Aumento da frequência, aumento da atividade simpática, taquicardia sustentada e essas arritmias que são predominantes quando os acidentes acontecem do lado direito. Né? Então, por que provavelmente isso acontece dessa forma do lado direito? Né? Nós fizemos alguns estudos anteriores, que eu não vou mencionar aqui, mas o acidente do lado direito ele tem uma preferência para o controle da atividade simpática que vai em direção aos átrios. Né? Se vocês lembram lá da fisiologia básica, aqui no átrio direito nós temos o nó sinoatrial, que controla o cronotropismo cardíaco. Então, possivelmente, quando a hemorragia acontece do lado direito, ele desorganiza essas vias, né, esses neurônios descendentes, e altera a função cronotrópica cardíaca, levando às taquicardíacas e às arritmias. Tá? Bom, nós também observamos, né, que o rato com hemorragia insular, eles têm aqui o que vocês veem são potenciais de ação, né, são disparos do sistema nervoso simpático para os rins, e os ratos com hemorragia, eles têm uma alteração notória aqui, né, da atividade simpática renal. E que provavelmente explique por que pacientes ou humanos têm danos renais após a hemorragia insular, porque a atividade simpática renal também está alterada. Né? E em colaboração com a professora Silvia, né, nós observamos que o AVC insular ele também promove alterações em moléculas, né, alterações moleculares cardíacas. Né? Nós temos alterações aqui no transiente de cálcio do coração, nós temos alteração na cerca, que é uma enzima envolvida no transporte de cálcio para o retículo dentro do coração, dos cardiomiócitos, né? Então, muito alteradas, principalmente quando isso acontece quando a hemorragia é do lado direito. Nós temos alteração no peso do coração, o que está nos sugerindo aqui, né, uma evolução para um infarto do miocárdio, para uma insuficiência cardíaca, e um aumento marcante da adrenal. Isso mostra para nós, né, um aumento da atividade simpática de maneira generalizada. Né? Isso quer dizer que esse bicho aqui,
com hemorragia, ele está progredindo para insuficiência cardíaca por uma atividade simpática anormal que está modificando a maquinaria molecular cardíaca. Bom, e para encerrar, bem rapidamente, acho que ainda estou no tempo, né, professora? Tá sim, tá sim. Ótimo. Então, explicar para vocês, né, como é que a gente usa esse modelo para explorar efeitos de drogas, né, para atenuar os efeitos do AVH insular. Então, eu vou dar um exemplo aqui de várias que nós temos testado nos últimos tempos, tá? Então, vocês devem se lembrar lá da fisiologia, né, do sistema renina-angiotensina, né, nós temos a angiotensina 2, que age em receptores do tipo AT1, né, que é responsável, esse receptor é responsável pelas principais ações biológicas da anjo 2 e responsável também em condições fisiopatológicas, né, pelos efeitos deletérios, né, porque a anjo 2 ela promove vasoconstrição, mas ela pode levar também à hipertrofia e à fibrose de tecidos, né. E por outro lado, aqui nós temos a angiotensina 1A7, né, que age no receptor MAS, né, e ela tem vários efeitos contrarregulatórios do sistema. Então, ela pode ser anti-hipertrófica, antifibrótica, né, produzir efeitos antioxidantes, etc. Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é quanto a um dos efeitos da anjo 2, para vocês poderem entenderem, que é ser um facilitador do sistema nervoso simpático. Então, a angiotensina 2, entre vários efeitos que ela produz, né, para aumentar a pressão arterial, um deles é facilitar a liberação de noradrenalina em diversos tecidos, nos vasos sanguíneos, no rim e no coração. Tá? Então, nós já sabíamos que a anjo 2 fazia isso, não fomos nós que descobrimos, né? São estudos desde a década de 80, 70, se não me falha a memória. Anjo 2 é um facilitador do sistema nervoso simpático para aumentar a pressão arterial. Então, nós desenvolvemos a seguinte hipótese. Bom, veja bem, vamos raciocinar aqui os seguintes pontos, né? Olha, o AVH, a hemorragia insular, aumenta a atividade simpática para o coração. Nós vimos isso nos meus slides iniciais. E isso resulta em diversas alterações cardíacas. Então, taquicardia, alterações moleculares cardíacas, batimentos ectópicos, que pode levar a arritmias e morte. Tá? Bom, nós sabemos também que a anjo 2, como eu acabei de mencionar, ela facilita ações do sistema nervoso simpático no coração. Então, a nossa pergunta, utilizando o modelo, é: será que se a gente bloquear as ações da anjo 2, nós podemos melhorar o perfil cardiovascular de ratos com AVH insular? Né? Ou seja, nós temos um modelo de AVH insular, vamos tentar usar uma droga que bloqueia anjo 2 e ver se esse bicho melhora. Né? E para isso, nós utilizamos uma droga que é bem conhecida de todo mundo, né? Já deve ter visto alguém que toma esse medicamento, um medicamento muito conhecido, né, que é a losartana, ou em inglês losartan, que é um bloqueador de receptores da AT1, do tipo AT1 da angiotensina 2. Então, ele bloqueia esse receptor aqui, né, o receptor do tipo AT1. Então, ele bloqueia o efeito da angiotensina 2, né, a losartana. Então, nós desenvolvemos a seguinte estratégia experimental. Nós primeiro comparamos as alterações funcionais em ratos com AVH insular e ratos controle, né, em que a gente não injeta o sangue, mas injeta salina simplesmente no córtex insular, para poder comparar os efeitos do sangue. E nós observamos o seguinte, né, olha só, a frequência cardíaca, né, aqui está o rato controle, e esse aqui à minha direita, né, é o rato com hemorragia insular. Vocês observem, então, que os ratos, como eu já tinha mostrado, né, os ratos com AVH insular, eles têm uma taquicardia sustentada. Né? Esse é um trabalho que nós acabamos de publicar, inclusive em colaboração com a professora Silvia. Né? Nós temos uma taquicardia sustentada, nós temos, como eu já havia mostrado, arritmias cardíacas muito maiores no rato com AVH insular, lembrando aqui que essa hemorragia foi feita no córtex do lado direito,
e também, né, ao aumento da atividade simpática, que é o que leva a essas alterações. A pressão arterial aqui nesse estudo, ela mostrou, nós tivemos uma alteração bem pequena, muito provavelmente por uma compensação em razão do efeito taquicárdico muito grande, tá? Mas o mais importante é que agora que nós fizemos? Nós pegamos os bichos com AVH insular e tratamos com a losartana, tá? A dose de 10 miligramas por 3 dias. Então, isso está imitando, por exemplo, um paciente que acabou de ter uma hemorragia cerebral e ele vai ser tratado com essa droga por um determinado tempo. É lógico que aqui nós estamos numa fase ainda, né, pré-clínica, tá? Mas eu gostaria que vocês raciocinassem dessa forma, ou seja, o que aconteceria se a gente tivesse isso do ponto de vista translacional. Então, ratos com AVH insular, tratamos com a losartana, e ao que nós observamos, né, nesse estudo é que o losartan, então, ele reverte essa taquicardia, né? Primeiro, né, ele diminui a atividade simpática, de maneira geral, atenua essa taquicardia, que nós observamos após a hemorragia, e ele reduz muito o número de ectopias, né, de arritmias cardíacas. Adicionalmente, nós observamos que o losartan promove uma queda adicional da pressão arterial, o que pode ser um efeito muito importante protetor, cardioprotetor. Por quê? Porque geralmente um paciente que tem um acidente hemorrágico, principalmente na ínsula, ele está sujeito a ter um novo acidente em razão de alterações cardiovasculares. Então, essa queda adicional de pressão pode oferecer de pressão pode oferecer uma proteção adicional, né? E dessa forma, né, isso explica porque é que nós observamos nesse estudo que o losartan reduz muito a mortalidade de ratos com acidente vascular hemorrágico. Como vocês observam aqui na setinha, né, os ratos controle, nós temos uma perda de uma mortalidade em torno de 20%, 20 a 25%. Tá? Perdão, isso mesmo, em torno de 20% a mortalidade dos animais. Quando os animais são tratados com losartan, aqui a setinha pontilhada, essa mortalidade cai em torno de 3 a 4%. Tá? Então, em conclusão, o provável mecanismo disso é o seguinte: o acidente hemorrágico insular, ele aumenta a atividade simpática. Quando a gente utiliza o losartan, nós bloqueamos, né, esse efeito facilitatório da anjo 2 sobre a atividade simpática, então nós conseguimos proteger o coração. E uma pergunta que nós temos agora investigado, né, em colaboração com o professor Diogo, é se a angiotensina 1A7 ela pode estar auxiliando nesse mecanismo, porque quando a gente tem bloqueio da anjo 2 e aumento, sobra de angiotensina 2 circulante, isso pode, através da enzima conversora de angiotensina 2, formar angiotensina 1A7, que pode melhorar a função cardíaca. Então, aqui nós teríamos dois benefícios, né? Um é bloquear a ação da anjo 2 direta para o coração, e outro aumentar a angiotensina 1A7, que iria proteger o coração. Nós estamos finalizando esses experimentos. Além do que, nós sabemos que o losartan ele tem ações no sistema nervoso central, né? Não sei se vocês sabem, mas o losartan é uma droga que está em estudo como uma possível droga ansiolítica, tá? Existem vários grupos nos Estados Unidos explorando o efeito do losartan como uma droga que pode reduzir a ansiedade. Tá? Então, é um outro efeito, e nós observamos isso também. Eu não mostrei os resultados aqui, mas nós também observamos efeitos ansiolíticos. Como conclusão da minha apresentação, né, acidentes vasculares encefálicos eles são graves, principalmente os hemorrágicos. Né? O córtex insular está envolvido no controle cardiovascular, e ele é muito vulnerável à hemorragia, né, quando isso acontece. O AVH insular resulta em alterações cardíacas, principalmente, que são muito graves por aumento da atividade simpática. Então, AVH insular, aumento da atividade simpática, arritmia, alterações moleculares cardíacas e morte.
e nós conseguimos desenvolver um modelo que reproduz a maioria desses efeitos em humanos. Então, ele pode ser utilizado para testar não só o losartan, mas N abordagens, né, que podem aliviar e talvez no futuro achar perspectivas, né, desenvolver perspectivas de tratamento para humanos sofrendo dessa condição. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a várias pessoas, mas vou chamar a atenção para a Liliane, né, que é responsável defendeu a tese recentemente, com o estudo do losartan, no modelo de AVH insular, todos os meus outros alunos de iniciação e de doutorado, aqui meus colaboradores, né, a professora Silvia, que está aí coordenando o curso de verão, professor Diogo, professora Cibele, tá? Ontem mesmo ela estava comigo como orientadora na banca de doutorado da Ana Caroline, e a professora Fernanda, né, que deu início a todo esse modelo de AVH insular há alguns anos atrás no nosso laboratório, né? O meu e-mail está aqui, gente, tá? pelic@icb.fmg.br, e foi uma honra falar para vocês, e eu estou disponível para as perguntas. Meliele, você como é que faz agora? Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Que fantástico, hein, Marcão? Que apresentação, que técnica, eu fico maravilhada. Vai lá, Mel. Obrigado, gente. Enquanto isso, o pessoal responde a enquete aí, ó. Professor, essa palestra foi incrível. Tem pessoas até pedindo iniciação científica com o senhor no chat. A Cila falou assim, doutor Marcos, depois dessa palestra maravilhosa, posso fazer uma iniciação científica?